Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais com esse grande homem de Deus, esse grande guerreiro que foi Josué. Esse livro abençoado que nós estamos estudando. Estamos encaminhando já para o final desse trimestre, né? Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas como a própria lição nos diz, tempos de conquista, né? Sobre a fé e a obediência do livro de Josué. Nós estamos caminhando e vendo o mover de Deus através desse grande livro. E também nós podemos observar o que Deus está fazendo na humanidade nesses últimos dias. E por ocasião dessa aula, nós iremos aprender a lição de número 11. E essa lição de número 11 é datada do dia 14/6/2020. E de acordo com o nosso calendário, essa data também é um dia muito especial, que comemoramos o dia do pastor. Então, desde já eu quero parabenizar esses homens de Deus que se disponibilizam a nos ajudar espiritualmente, a orar por nós e nos ajudar no caminho que nos conduz ao céu. Parabéns a todos os pastores. A nossa lição, ela começa com o título: uma herança conquistada pela fé. O texto do dia é o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23. A síntese nos diz o seguinte: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. O texto bíblico que nós vamos ter por base está inserido no livro de Josué, no capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Mas toda a nossa lição, ela irá discorrer até o capítulo de número 19. Até o capítulo de número 19. Se você quiser, pode acompanhar pela Bíblia, tá certo? A nossa introdução nos diz o seguinte: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida. E ele vai dizer também que Deus demonstrou o cumprimento da sua promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como uma tribo transferisse a herança para outra, e que também tivesse uma postura vigilante, sem tirar a armadura. E por final ele diz que nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos a completa herança da glória. Nessa introdução nós vamos entender, né, que o nosso comentarista nos diz que Deus permitiu fazer essa partilha e alentou os corações de todos os israelitas para não haver nenhum tipo de cobiça, nenhum tipo de rivalidade entre os reinos ou entre as terras, dizendo: esse aqui recebeu melhor do que eu, esse aqui recebeu melhor do que eu. Não, Deus fez com que fosse lançado sorte para que nada disso acontecesse com Israel. E ele vai dizer também que essa é a nossa postura: estarmos vigilantes, confiantes e sempre agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, tem nos garantido. Estejamos sempre alertas, sempre vigilantes, sempre revestidos da armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. O tópico primeiro, ele vai falar sobre a divisão do sul de Canaã, no capítulo número 13. Ele vai dizer a partilha da terra conquistada.
Josué recebe uma missão de conquistar Canaã e partilhar entre as tribos. E ele vai dizer também que assim, é preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar, assim como Josué. Então, quando Deus alista Josué para que eles conquistem a terra, Josué tem cerca de 40 anos. Aí agora passa-se o tempo e Josué, o Moisés, seu senhor, morre. Josué agora é o chefe, ele vai levando Israel para a conquista de Canaã. Mas acontece que o tempo não para, o tempo envelhece as pessoas, nós envelhecemos, nós fraquejamos, e do mesmo modo aconteceu com Josué. Ele não era sobre-humano, ele não tinha uma forma sobrenatural de viver, e o tempo também passou para ele. Mas ele sabia que o que Deus prometera, o que Deus queria era que ele conquistasse toda a terra. Mas como não foi possível, Deus permitiu que ele fizesse a partilha dessa terra para que ele vislumbrasse um futuro. Então, e ele diz que é preciso que cada pessoa entenda o tempo de parar e entenda também o tempo de começar. Então, todos nós temos um tempo, né? A própria Bíblia nos afirma que há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo de começar, mas também há tempo de parar. Ok, pessoal? Então ele vai continuar e vai dizer que a herança de Judá e de Caleb. Segundo ponto do tópico primeiro, ele diz assim: Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios do sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus. Então, sobre essa herança de Judá e de Caleb, é bom nós entendermos que o tempo, como passou para Josué, também passou para Caleb. Mas nem por isso Deus esqueceu-se daquilo que havia prometido a ele. Os homens passam, os homens esquecem, mas o Senhor Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Se Ele prometeu alguma coisa a você, fique firme na fé. Que pode passar tempo, pode ser rápido, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. No tempo determinado por Ele, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, porque foi Ele quem nos garantiu, e Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, mesmo na sua velhice, Ele não foi esquecido, porque Ele havia prometido a Caleb, mesmo antes da conquista das terras, mesmo antes deles peregrinarem os 40 anos no meio do deserto, Deus havia prometido a ele, porque no seu coração havia a confiança em Deus. No seu coração havia uma confiança inabalável naquele que tudo pode, mesmo ele olhando para aqueles homens gigantes, aqueles homens que tinham um poder bélico bem superior a eles, tinham um armamento melhores que os deles, mas eles disseram assim: eles podem ser realmente tudo isso, mas conosco está o Deus de Israel que nos garante a vitória. Então passaram-se 40 anos, aí mais 5 anos da guerra, aí Caleb chega para Josué e diz assim: agora, essa herança que o Senhor me prometeu há 45 anos passados, eu ainda guardo no meu coração. E nós aprendemos que até o comentarista fala aqui, que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Porque a terra estava lá, ela ainda não havia sido conquistada, mas Caleb já havia pela fé a conquista daquela terra e disse: eu quero essa terra como herança. E Deus prometeu a ele e assim o garantiu. No finalzinho ele diz que Caleb lutou para consagrá-la, doando-a ao serviço do Senhor. Ponto 3 do nosso primeiro tópico vai falar sobre a herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filho de Caleb.
Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Quando Axa e Otniel recebem a sua herança, dos seus pais, Caleb, então eles veem que a terra que eles deram não era uma terra muito próspera, não era uma terra que onde se plantasse e iria ter uma boa colheita. Ele diz que devemos lutar por nossos ideais. E ele pleiteou um território que tivesse água, que tivesse abundância. E ele não se conformou apenas com aquilo que ele havia recebido, mas ele conquistou, ele pelejou, ele guerreou. Estamos vivendo, como a própria lição geral nos diz, tempos de conquista. Não se acostumou, ele não ficou na zona de conforto, apenas com aquilo que ele já havia recebido, apenas com o auxílio do governo. Não, ele fez muito mais que isso. Ele juntou, ele guerreou, ele pelejou até conquistar algo melhor para si. Tá certo? Então, ele vai dizer no finalzinho que as nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Nunca desistir, mesmo apesar das feridas, mesmo apesar das dores, mesmo apesar das tribulações, das angústias e muitas vezes as decepções que sofremos de nossos amigos ou dos nossos pais, nossos colegas de trabalho, ou na faculdade, se alguém traiu a tua amizade, tudo isso. Mas isso não é o suficiente para te barrar as tuas bênçãos que Cristo quer que você conquiste. Busca com afinco, que Ele é capaz, e só Ele é capaz de fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Estamos no segundo tópico agora, o reino do sul já foi dividido, agora iremos para o reino do norte, a partir do capítulo de número 16, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas de seu pai muitos anos antes. Ele vai estar nessa parte, ele está comentando sobre a história de José, aquele homem de Deus que foi levado cativo pelos seus irmãos o venderam e agora ele estava sozinho, mas Deus não o havia abandonado e ele creu em Deus e ele firmou-se na palavra que Deus havia dito a ele, que ele ainda iria voltar para as terras do seu pai. Ele disse assim: levem meus ossos até quando vocês saírem dessa terra, levem meus ossos para onde o Senhor quer colocar o seu povo. Então, aqui o lançar o pão sobre as águas, ele nos arremete a essa história de José. O ponto de número 2 do segundo tópico, a divisão do reino do norte, vai falar sobre a passividade dos filhos de José. Eles receberam a herança, agora eles foram passivos. Eles não expulsaram aqueles homens que, quando eles entraram na terra que foi sorteada para eles. O comentarista vai dizer que, diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas, não enfrentá-los. Ele recebeu um exemplo dentre as cidades, Gezer, como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Eles tiveram uma postura passiva. Lembra-me agora então daquela palavra que o Senhor, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, que vai colocar as cartas naquelas igrejas, vai chamar a atenção, vai falar com elas, ou mesmo até para incentivá-las e dizer que não, você está no caminho certo. Ele escreve uma carta a uma igreja chamada Tiatira, e essa igreja é interessante que havia nela um bem, havia amor, havia
havia algo valioso, as pessoas trabalhavam com afinco, mas Deus observou alguma coisa nela que era diferente, que não era a postura de um cidadão dos céus, não era a postura de um cristão autêntico. Ele disse assim: vocês fazem tudo isso, mas eu tenho contra vocês o seguinte: vocês toleram Jezabel. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, para sermos ou tentarmos sermos politicamente corretos, somos coniventes com alguns erros da humanidade, somos coniventes com algumas atrocidades da ética cristã, da moral cristã, atropelamos aquilo que Deus quer para cada um de nós e somos coniventes, temos uma postura passiva e somos tolerantes com as coisas mundanas em detrimento daquilo que Deus quer para cada um de vocês ou cada um de nós. Deus quer que sejamos santos e sinceros, que sejamos compassivos, mas que o Evangelho seja fortemente pregado. E ser compassivo não é ser tolerante, ser compassivo é ter amor para combater o pecado. Aí, não bastasse esse sentimento de passividade, eles foram reclamar contra Josué pela terra que eles receberam. Ora, eles receberam algo de Deus, eles não lutaram para limpar aquilo que Deus lhe deu, e agora eles vão culpar o próprio Deus por aquilo que eles tinham. Então, queridos, nós devemos ter cuidado, não sermos murmuradores daquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus fez com você. Esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, muitas pessoas não estão bem fisicamente, muitas pessoas não estão bem espiritualmente, muitas pessoas não estão bem mentalmente, mas você está aí com a tua saúde, a tua mente está aí brilhante, né? Você tem o seu lar, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem os irmãos que estão orando por você, e muitas pessoas estão passando por necessidade, não têm um teto, estão com fome, passando sede e frio, e muitas das vezes gostariam de ter aquilo que você está provavelmente rejeitando. Então, agradeça a Deus aquilo que Ele te concedeu. E Ele vai dizer exatamente para você aquilo que Ele disse para Josué, e que Josué disse para os filhos de José. Ele diz assim, se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra. Ainda que os cananeus tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes, a ordem para vocês é: ampliem seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Sejam fortes e corajosos, não desistam, não troquem a primazia daquilo que Deus quer para cada um de vocês pelas lentilhas que o mundo oferece, pelos prazeres do mundo, pelos enganos, pela falsa alegria, pelas festas que muitas vezes têm um sentido vazio, as canções mundanas que são verdadeiras aberrações espirituais. Ouçam louvores que enaltecem o nosso Deus. Não pode existir de uma mesma fonte águas amargas e doces, ou é amarga ou doce. Do mesmo modo, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a um melhor do que o outro, vai agradar um e aborrecer o outro. Então sirva somente a Deus, alimente mais o teu espírito, e você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, encerrando o nosso segundo tópico, ele vai falar sobre a herança de Josué. Interessante sobre essa herança de Josué, que ele vai receber, o comentarista vai dizer que ele não herdou uma linda cidade adornada. Não, apesar dele ser um líder, apesar dele ser aquele que está na frente, escolhido por Deus, é interessante que Deus não deu a ele algo já pronto, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus tanto faz o líder como o liderado, para Deus tanto faz o rico ou o pobre. As bênçãos deles, o sol nasceu, foi para brilhar para todas as pessoas.
ricos e pobres, o Senhor veio ao mundo para abençoar todas as famílias da terra e não apenas algumas. Então Caleb, ele precisou reedificá-las, só então habitou nelas. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o nosso precioso, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardada nos céus. Ele quer dizer que onde você juntar o teu tesouro, aí está o teu coração. Então ajunta tesouro no céu, que onde a traça não rói, nem o ladrão rouba. Encaminhando, queridos, para o final da nossa lição, o tópico de número 3 vai falar sobre as divisões da terra não conquistada. O que é isso, irmão? Vai dividir até aquilo que não conquistou. Com Deus é assim, a gente vive pela fé. Então, ele vai dizer assim, a divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficaram ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. Com isso, Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido por lá cerca de 300 anos, até que, na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em não possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o restante em 7 partes, que seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor, na porta da congregação. Ou seja, Josué não conquistou aquela terra, mas pela fé, ele acreditava que Deus já havia entregue aos israelitas, mesmo ele sabendo que não estará naquele lugar, naquela peleja, mas ele disse consigo mesmo, se Deus prometeu, ele é fiel e vai cumprir. O segundo ponto do nosso 3º tópico vai falar sobre as 7 tribos que receberam o título de propriedade da terra. São as tribos, que foram sorteadas das terras que ainda iriam ser possuídas. É interessante que essas tribos que foram sorteadas para receberem algo que ainda não havia sido conquistado, o comentarista diz algo interessante que eu gostei. Ele diz assim, nada lhe tinham sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos, não houve nenhuma murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Mesmo sem eles receberem, o que é a fé? A fé é o fundamento das coisas que se esperam e não se veem. É interessante sobre a fé e não se vê. Quando a Assíria sitiou lá o homem de Deus, Eliseu, e o seu servo, aí quando eles acordam, ele chega para o seu senhor, o profeta Eliseu, e diz assim: Eliseu, estamos cercados, e agora? O que vamos fazer, Eliseu? Eliseu olha para ele, os seus inimigos, aí olha para Deus, aí diz assim: Senhor, agora eu te peço, faz com que esse homem veja aquilo que o Senhor é. Abre os olhos desse moço para que ele veja. E é interessante que, falando de fé, não necessariamente o profeta Eliseu estava vendo aqueles carros de fogo como o seu moço estava vendo, como Geazi viu carros de fogo cercando aquele exército. Não necessariamente ele viu. Por quê? Porque ele acreditava no invisível, ele acreditava naquilo que Deus era para ele. Então, independentemente do tempo, nunca desista de lutar, nem se acovardem ou murmurem, porque essas 7 tribos, depois de receberem as terras, eles lutaram,
e conquistaram mais terras. Eles conquistaram por quê? Porque eles não se acovardaram, eles não desistiram, eles tiveram fé e lutaram. Agora, encaminhando para o final da nossa lição, ele vai falar sobre, no ponto 3, a herança sobre a tribo de Levi. E sobre essa tribo de Levi, a herança dele, ele vai dizer que Deus é a herança da tribo de Levi. Não são terras, não são nenhuma parte em que possamos medir em hectares ou em metros, não, nem em quilômetros. Deus, o próprio Deus, vai chegar para a tribo de Levi e dizer assim, ó, eu sou a herança de vocês, né? Lá no Êxodo, no capítulo 32, está aqui na nossa lição, do versículo 26 ao 28, quando Israel, né, estava diante daquele bezerro de ouro, intentando contra Deus e fazendo aquelas imoralidades, aquelas coisas ilícitas, dizendo que aquele bezerro os havia tirado do Egito. Aí Moisés chega para ele e diz assim, quem está comigo do lado do Senhor? A tribo de Levi toda se prontifica e está do lado de Deus. Então aqui que diz que a herança deles não é terrena, mas o próprio Deus. Ele seria a sua herança quando, da repartição da terra do leste do Rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades aos levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã. Mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva, ou seja, havia 48 cidades em cada tribo, e cada cidade dessa havia levitas espalhados em todas essas cidades, mas essas cidades não seriam dos levitas, eles apenas iriam usufruir daquilo que cada tribo iria doar para ele, tá certo? Então, o Altíssimo hoje, igualmente, procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Será que você está disposto a fazer isso? A estar apaixonadamente envolvido na obra do Senhor? A estar integralmente, de corpo, alma e espírito, ao ponto de fazer conhecidos os mistérios do Evangelho de Cristo? Que essa seja a sua ação diária, que essa seja a nossa ação diária de buscarmos, de estarmos firmes no nosso bondoso e maravilhoso Deus, porque as suas promessas, elas são fiéis e se cumprem. A herança, aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço, e quero agradecer a cada um de vocês, dizendo que a vitória é nossa em nome de Jesus. Abraço no coração. Amém.